Boa noite, irmãos. Mais uma vez gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, o Rei Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 16. A mensagem de hoje tem por título: A Igreja, o Corpo de Cristo. E vou fundamentar essa mensagem em duas passagens, tá certo? A primeira é Evangelho de João, capítulo 16, e a outra, Efésios, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. A outra passagem é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por sermos o corpo de Cristo. Te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que teu evangelho seja o poder de Deus, exploda na nossa mente e no nosso coração, assim como explodiu na mente e nos corações dos cristãos das gerações passadas, em nome do Rei Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a igreja, o corpo de Cristo. A mensagem vai estar fundamentada nessas duas passagens. A primeira passagem, o Evangelho de João, é conhecido como o último discurso que o Senhor Jesus Cristo deu aqui na terra, antes de sua morte e ressurreição. Esse discurso começa no capítulo 13 e vai até a chamada oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17. Provavelmente, quando o Senhor Jesus deu esse discurso, o local no qual ele se encontrava era o primeiro andar da casa de Maria, mãe do evangelista São Marcos. Provavelmente era esse o local, cenáculo, era o primeiro andar. E nesse último discurso que o Senhor Jesus Cristo dá aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo fala coisas preciosas. Ele fala de vários assuntos, ele aborda vários temas. É aqui que ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nesse último discurso que ele também diz: eu sou a videira, vosso pai é o agricultor, e vós sois os ramos, e sem mim nada podeis fazer. É nesse último discurso, no capítulo 17, que ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Vários assuntos o Senhor aborda aqui nesse chamado último discurso. Palavras maravilhosas, lindas e até mesmo cintilantes. No entanto, há uma mensagem fundamental. Há uma mensagem que é a base, e que seria o solo, e que é o solo de tudo que ele falou, e que sustenta tudo que ele discursou aqui nesses capítulos. E a verdade é essa, que eu acabei de ler para vocês no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. E na tradução a Bíblia Viva, veja como é que essa tradução vai traduzir essa expressão. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Aqui está a base, aqui está o solo, aqui está o fundamento de todo o discurso do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo fala isso aqui, irmãos, essas palavras do Senhor explodiram nos ouvidos dos apóstolos como uma bomba. Como uma bomba. Várias vezes o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos havia dito que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar e que ele iria voltar para o Pai. Mas é aqui que ele diz: a hora chegou. É chegada a hora. A minha morte vai acontecer hoje à noite, daqui a algumas horas. É hoje à noite. Hoje eu retorno para junto do Pai. E os discípulos, ao ouvirem aquelas palavras, como é que vocês acham que eles ficaram? Se você ver aí o capítulo 14, o versículo 1, olha o que é que diz aí. Olha a reação dos discípulos diante desse discurso do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Como é que eles ficaram? Tristes. Eles ficaram aflitos, eles ficaram angustiados, temerosos. Eles estavam achando que o seu Redentor, que o seu Messias, que o seu Mestre iriam o deixar eles órfãos. O Senhor está nos abandonando, Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo também diz uma coisa, irmãos, tremenda. Além dele falar que ele iria partir e voltar para o Pai, olha o que ele diz aí no capítulo 14, versículo 11: crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Estou indo embora. Vou para junto do Pai. Retornarei para o lugar de onde eu vim, a casa do meu Pai. E os discípulos, ouvindo aqui e dali, estabeleceu-se, enraizou-se na mente e nos corações deles uma angústia tremenda, uma tristeza tremenda, uma aflição tremenda. Eles estavam apavorados, irmãos. E agora vem Jesus e diz: olhe, assim como o Pai me confiou um reino, eu confio também um reino a vocês. Assim como aceitaram e guardaram a minha palavra, vão também aceitar e guardar a vossa palavra. Mas, Senhor, quem vai expulsar os demônios? Vocês. Quem vai propagar as parábolas? Vocês. E de acordo com o texto que eu li do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, Jesus está colocando nos ombros desses apóstolos e desses discípulos uma responsabilidade tremenda, do tipo: o nível não pode cair. Na realidade, quando eu for embora, a coisa vai ser melhor. A coisa vai ficar melhor. E a história da humanidade, irmãos, comprova que geralmente quando o líder morre, quando o fundador da causa morre, quando a mente pensante por trás das ideologias, ele morre, o que acontece? O que aconteceu com a banda de rock Queen, quando o Freddie Mercury morreu? O que aconteceu com a banda Legião Urbana, quando o Renato Russo morreu? Acabou. Porventura não é esse o argumento de Gamaliel em Atos capítulo 5?
quando ele está reunido lá nos sinédrios, e pessoas do sinédrio sedentas de sangue, para querer matar os discípulos do Senhor, arrancar as cabeças dos discípulos. Para eles não era suficiente matar o mestre, tem que matar também os seguidores. Aí vem Gamaliel e diz: olha, não, esse filme eu já vi. Vocês se lembram de Teudas? Houve um certo Teudas que apareceu aí, começou a pregar, arregimentou em torno dele 170 discípulos, e a gente achava, se preocupava que ia dar alguma coisa, a gente ficou preocupado, assustado com o movimento, mas Teudas morreu. Cadê os discípulos de Teudas? Foi assim também com certo Judas o Galileu. A gente também pensava que esse Judas Galileu, que a causa dele ia para frente, mas não, ele morreu. E o argumento de Gamaliel é esse: porque o mundo comprova e demonstra de A a Z que quando o líder morre, a causa morre. Quando a mente pensante morre, morre juntamente com ele as suas ideologias. Mas não foi esse o caso aqui. O que Jesus está dizendo é que a sua morte e a sua ressurreição seria melhor. E os discípulos, ouvindo aquilo, irmãos, além de eles estarem tristes, eles ficaram apavorados. Também pudera. Olha a responsabilidade que o Senhor está dizendo, está colocando nos ombros deles. Vocês é que irão fazer as mesmas obras que eu faço, e vocês irão fazer maiores. Sem eu estar aqui, sim, sem a minha presença do lado de vocês, a coisa vai melhorar. O reino de Deus vai continuar e vai ficar melhor sem eu estar aqui. Eu voltando para o Pai é o melhor acontecimento que vai acontecer na vida de vocês. Mas vocês acham que esses discípulos acreditavam nisso? É só você ler o discurso. Jesus teve que dizer: aquilo que eu estou falando agora, eu sei que vocês não estão entendendo coisíssima nenhuma, mas naquele dia a ficha vai cair. Quando o Espírito se manifestar fisicamente, poderosamente na carne de vocês, aí vocês vão entender o que foi que eu falei, e vocês vão dar razão às minhas palavras. Mas enquanto isso não acontecia, esses homens, além de estarem tristes, aflitos e angustiados, esses homens estavam apavorados. Eles estavam tontos, irmãos. É só vocês verem aí, ó, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele já havia dito: ó, eu vou ser morto hoje, daqui a algumas horas. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos a quem ele amava. Aí Simão Pedro, sempre ele, né, dá um sinal e diz: ei, João, pergunta a Jesus a quem ele se refere. Irmãos, e o que está escrito no versículo 25 e 26, até hoje eu não vi nenhum exegeta, nenhum comentarista que me desse uma explicação satisfatória para me explicar isso aqui. Então aquele discípulo, reclinando-lhes sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: quem é? Aí o que é que Jesus diz? É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão molhado, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Quem é o traidor? Aí Jesus pega o pão, vou molhar aqui na tigela e vou dar para o traidor. Aqui. Todo mundo sabia quem é o traidor, né? Versículo 28.
Olha que ninguém me explica, que me dá uma explicação satisfatória. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como era Judas que trazia a bolsa, pensaram alguns dos discípulos que Jesus estava mandando ele fazer os preparativos para a festa. Outra tradução diz: olha, a gente pensou que Jesus estava mandando Judas comprar pão, ou lhes ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Não tem exegese que me explique um negócio desse. Traidor isso aqui. E os cabas, não, eu pensei que Jesus tinha mandado ele comprar pão. Por que isso, irmãos? Porque esses homens, eles estavam perplexos. Esses homens, eles estavam apavorados. Esses homens estavam tristes, aflitos e angustiados, porque o seu Redentor estava a prestes de morrer. E Jesus agora estava dizendo que a sua morte seria a melhor coisa que iria acontecer na vida deles. Foi dessa forma que Jesus confortou, consolou o coração dos discípulos, dizendo: a minha partida é melhor do que a minha permanência, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, como diz nessa tradução aqui. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E aí, irmãos? Foi melhor? A partida do Senhor Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e o seu retorno ao céu, foi melhor? A história do cristianismo durante 2000 anos comprova que sim. Foi melhor. Um Jesus assentado à direita da majestade e das alturas é melhor do que um Jesus do meu lado. E eles não estavam percebendo isso, eles não estavam acreditando nisso. O Consolador já vivia dentro deles, já habitava neles, mas por causa da presença física de Jesus de Nazaré, eles não conseguiram desfrutar plenamente da presença do Consolador na vida deles. Tudo era Jesus. Quando expulsavam um demônio, o demônio não saía. Não, a gente espera Jesus vir. Teve um certo momento que Jesus disse: até quando? Até quando eu vou ficar com vocês? Geração incrédula, até quando? São vocês agora. Eu estou indo embora para o Pai. Quem vai continuar agora a jornada é vocês. E graças a Deus, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, como de costume, tinha razão. Ele foi embora para junto do Pai. Ele hoje está assentado à direita da majestade e das alturas, e concedeu àquele que crê na sua morte e na sua ressurreição o Espírito Santo de Deus. Aquele que crê é selado, batizado com o Espírito Santo da promessa e se torna o corpo de Cristo. E agora, para vocês perceberem que essa verdade que o Senhor Jesus Cristo, de uma forma embrionária, falou aqui nos Evangelhos, eu peço que vocês agora abram em Efésios, segundo texto que foi lido nesta noite. A igreja é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele aprendeu essa verdade muito cedo. Na realidade, o que levou Paulo a se converter ao cristianismo
foi o confronto que ele teve com o Senhor Jesus Cristo em torno dessa verdade. Que verdade? De que a igreja é o corpo de Cristo. Vocês se lembram da cena? Atos capítulo 9. Paulo, sedento de sangue, querendo matar os seguidores de Jesus de Nazaré, na estrada de Damasco, está lá, vê uma luz, cai do cavalo e ouve uma voz onde o Senhor Jesus se apresenta diante dele, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo olha assim e diz: não estou perseguindo o Senhor não, eu estou perseguindo cristãos hereges. E Jesus diz: é isso mesmo. Quem você acha que você está colocando na prisão? Membros do meu corpo. Quem você acha que está mutilando? Membros do meu corpo. Quem você acha, Paulo, que você está surrando nas ruas? Os membros do meu corpo. Porque aquilo que acontece com eles, eu sinto. Se eles sofrem, eu sofro também. Porque a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, o corpo místico do Senhor. E quando Paulo ouviu isso pela primeira vez, ele foi inundado pela graça de Deus e ficou sob a responsabilidade dos apóstolos, Paulo e os outros apóstolos, explicar, esclarecer, trazer para nós o que significa quando afirma que a igreja é o corpo de Cristo. O que significa isso? Aí, essa carta, ela foi escrita no ano 56 a 60 depois da ressurreição. Paulo aqui já é um apóstolo, um homem experiente, cheio do Espírito Santo e consciente do evangelho que ele perseguia. Evangelho esse que ele perseguia, torturava os membros do corpo de Cristo. É por isso que nas cartas pastorais, Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos. Por que você é o menor dos apóstolos, Paulo? Porque eu persegui o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E quando eu estiver falando isso durante essas 30 minutos, de que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, não pense que eu estou falando aqui, irmãos, de placa denominacional. Eu não estou falando que denominação presbiteriana, anglicana, não. A igreja é vocês. A igreja são os homens e as mulheres e os seus filhos que creram que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. São esses que fazem parte do quê? Do corpo de Cristo. Olha o que Paulo diz aí. Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a quem? A igreja. E o que a igreja é? A qual é o seu corpo. Se você der um pulinho mais na frente, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, olha o que esse apóstolo diz: e ele mesmo concedeu uns na igreja para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos, da igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação de quê? Do corpo de Cristo. Se você ainda não está convencido, veja no capítulo 5, versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Versículo 32, grande, diz Paulo, é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E se você ainda der um pulinho para 1 Coríntios, capítulo 12, veja o que esse apóstolo vai dizer, versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo.
Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele disse que a igreja nada mais é do que um segmento da humanidade do qual Cristo tomou forma. A igreja é o corpo de Cristo. Quando você olha as páginas do Antigo Testamento, irmãos, você vê Moisés lá no Monte Sinai, se encontrando com Deus, e está escrito lá que Deus pediu para que colocasse, que se erguesse uma espécie de cerca em volta do monte, para que as pessoas não fossem mortas. E o que acontecia lá na montanha deixava aquelas pessoas lá horrorizadas. Eles ficaram assustados com aquilo que eles viam, a tal ponto que quando Moisés desceu, o povo falou com Moisés, dizendo: "Ai, Moisés, é o seguinte, Deus fala com você e você transmite a mensagem para nós, porque se Deus falar com a gente morre." Não é assim? Está lá no livro de Êxodo. Aí quando a gente chega no livro do Novo Testamento, o que é que a gente vê, irmãos, no Novo Testamento? Nós estamos vendo um Deus santo, perfeito e infinito, habitando em corpos de cristãos imperfeitos, finitos e sujeitos ao pecado. Quem são as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo? Quem são? Se você pegar o que Paulo diz em Colossenses, os convertidos de Colossenses eram adoradores de anjos. Vocês sabiam disso? Paulo escreve uma carta aos crentes de Colossenses dizendo: "Meus filhos, quem tem um cabeça tem tudo. Pare de estar adorando Arcanjo Miguel, pare de estar adorando Gabriel, Muriel, pare de estar adorando os serafins. Você já tem Cristo, tem tudo." Quem são os membros dos corpos de Cristo, do corpo de Cristo? Se você for ler 1 Coríntios, aí você vai ver lá a lista dos membros que fazem parte do corpo de Cristo: mentirosos, fofoqueiros e com um baixo nível de imoralidade terrível. Está lá em Coríntios. Quando você vai ler o último versículo da epístola de João, de 1 João, quem são os cristãos que fazem parte do corpo de Cristo? Está lá: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Sabe o que é que nós temos aqui, irmãos, no Novo Testamento? O Novo Testamento exige que vocês que estão aqui hoje à noite entendam uma coisa. Entendam uma coisa: que a comunhão que Deus tem com o seu povo chegou hoje, nesses dias, na sua melhor fase. Nós chamamos isso de processo da revelação, o progresso da revelação. Várias vezes o pastor já falou isso, eu já falei isso, muitas pessoas já falaram isso, que nós hoje estamos vivendo no progresso da revelação, progresso da revelação. E o que é isso? A vida humana trabalha com isso, irmãos. Processo, aperfeiçoamento. Pense, por exemplo, na medicina. Século XVI, século XVII, muitas pessoas morriam, tinham suas vidas ceifadas prematuramente, com doenças como a varíola e a poliomielite. Mas hoje, com o avanço da medicina, se desenvolveu medicação, vacina, que controla esses tipos de doença. Isso é um processo, isso é um progresso. E o Novo Testamento exige de mim e de vocês hoje à noite, que a gente entenda que a comunhão que nós temos com Deus hoje, chegou na sua era de ouro. Nós estamos na melhor fase da relação entre Deus e o seu povo. A nossa situação hoje é melhor do que Moisés, Daniel, Isaías, Jeremias. Pode pegar de Adão até João Batista, juntando todos eles, o menor do reino de Deus é melhor do que ele. Por quê, Márcio? Vindo a plenitude dos tempos, o momento certo, o tempo oportuno, Deus enviou o seu filho nascido de mulher.
O Novo Testamento se utiliza, irmãos, de linguagem maravilhosa para poder comprovar essa verdade. Veja em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Olha o que o apóstolo diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre o quê? Sobre quem os fins dos séculos têm o quê? Chegado. Nós estamos vivendo na consumação dos séculos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, o João, o apóstolo, vai dizer que esta hora, filhinhos, esta é a última hora. Nós estamos se vivendo nos últimos dias. E começou com a ressurreição de Cristo e vai terminar quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Amém. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, Jesus dizia: reis e sacerdotes almejavam ouvir e ver aquilo que a gente ouve e contempla todos os dias. A pregação do Evangelho, a nova aliança, o fato de que agora eu e vocês somos membros do corpo de Cristo. E Paulo diz: grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Um Deus santo, perfeito e infinito, habitando em corpos imperfeitos, sujeito ao pecado e finito. Estamos vivendo, irmãos, a realização de profetas do Antigo Testamento. Eu penso aqui em Moisés, em Números capítulo 12. Surgem umas pessoas profetizando lá. Aí as pessoas chegam para Moisés e dizem: Moisés, olha, tem gente profetizando aí, fala com eles, Moisés, para que eles fiquem calados. Tu é que é o nosso profeta. Aí Moisés olha assim e diz: estás com ciúmes de mim? Quisera eu que todo o povo do Senhor fosse profeta. Isso aconteceu. Atos capítulo 2, cumprimento da profecia de Joel. O que está acontecendo aqui, diz Pedro, é que todo o povo do Senhor agora é profeta. Sacerdócio universal. Todo mundo agora tem acesso a Deus. Antes, somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes tinham esse privilégio. Agora, qualquer um tem esse privilégio. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. João diz: nós temos a unção de Deus na nossa alma, de maneira que, diz Paulo em Coríntios, nós somos espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O desejo de Moisés cumpriu-se. As promessas e as profecias feitas no Antigo Testamento se concretizaram e se cumpriram em Jesus e na igreja. Nós estamos vivendo, sim, irmãos, os últimos dias. E os sinais que demonstram que nós estamos vivendo os últimos dias, meu filho, não tem nada a ver com a Rússia invadindo Israel. Esse não é o sinal. Não tem nada a ver com terremoto, não tem nada a ver com profecia dos Incas, dos Maias, não tem nada a ver com Covid-19, não tem nada a ver com marca da besta, chip, não tem nada a ver com nada disso. Os sinais que demonstram que nós estamos vivendo nos últimos dias, sabe qual é? Vocês são os sinais. Você é o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. O Novo Testamento diz que houve uma mudança radical entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma mudança cósmica. Deus que vivia em templos feitos por mãos humanas, agora Ele vive nos corpos dos cristãos.
selados e batizados pelo Espírito Santo da promessa. Vocês é que são sinais. Eu acredito, irmãos, que a grande lição de tudo que está sendo proclamado aqui é o seguinte. Talvez você diga: Márcio, você me convenceu. Realmente, eu sou corpo de Cristo. Eu sou membro individualmente deste corpo. Que coisa linda. Mas e daí, Márcio? E daí? Qual é a diferença da minha vida de eu ser membro do corpo de Cristo? Isso faz alguma diferença na minha vida? A minha vida vai mudar por causa disso? O Novo Testamento diz que sim. A gente é corpo de Cristo. E duas verdades eu gostaria que vocês levassem para casa, guardassem no coração de vocês para vocês meditarem. Duas verdades. Já que nós somos membros do corpo de Cristo, isso significa o seguinte: primeiro, representamos a santidade de Deus aqui na terra. Por sermos membros do corpo de Cristo, representamos a santidade de Deus aqui na terra. Olha o que Paulo diz. Romanos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 24. Porque você é membro do corpo de Cristo, você representa a santidade de Deus aqui na terra. Romanos 2, 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, Márcio, o que é que isso significa quando você está dizendo aí que eu sou membro do corpo de Cristo? Qual é a diferença? E daí? E daí? E daí é que quando você peca, o nome de Deus é blasfemado. É isso que é daí. E daí é que quando você não vive uma vida de santidade, o nome de Deus é jogado na lama e a culpa é sua. Por quê, Márcio? Porque as pessoas esperam de você que você seja santo como Ele é santo. Você é membro do corpo de Cristo. Você entristece o Espírito Santo. Então, quando você não vive uma vida de santidade, você, por ser membro do corpo de Cristo, leva outras pessoas que não tem nada a ver com o Evangelho a blasfemar o teu Deus por tua causa. Olha as consequências de ser membro do corpo de Cristo. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: aquilo que Deus poderia fazer sem nós, com perfeição e num piscar de olhos, Deus preferiu fazer com a igreja de uma forma lenta e desajeitada. Aí está lá um camarada, batia na esposa, espancava os filhos, vivia uma vida miserável, um pecador triste, adorador de demônios. De repente se converte, chega no serviço e quer pregar o evangelho para o patrão. Se converteu na sexta, na segunda já quer evangelizar o patrão. Aí, olha, patrão, é o seguinte: eu fui convertido e vou para o céu. Aí o patrão: e mas tu já parou de bater na tua esposa? Não, eu estou em processo de parar. A conversão é lenta, sabe? Mas eu sei de uma coisa: eu vou para o céu. E que se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Aí o patrão olha assim, diz: eu nunca bati na minha esposa, eu nunca espanquei os meus filhos, eu nunca adorei demônio nenhum. Aí tu passou a vida inteira espancando a esposa, batendo nos filhos e adorando demônios, fez uma oraçãozinha na igreja, se converteu, vai para o céu e eu vou para o inferno? É assim a lógica? É. Aquilo que Deus poderia fazer sem nós, com perfeição e no piscar de olhos, o que é que Ele faz?
ele faz com a igreja? De uma forma lenta e desajeitada. Temos que ouvir, infelizmente, pessoas dizer: para ser crente como aquele dali, para ser igual àquele, para mim para a igreja e ser parecida com aquele. Felizmente, Deus escolheu assim. Deus poderia ter mandado os anjos, porque os anjos, quando chegavam e traziam as mensagens, só o impacto do anjo, irmão, deixava as pessoas mudas. Tinha gente que caía, mas Deus disse: não, não é assim. Quem vai pregar o evangelho são pessoas imperfeitas, carentes da graça de Deus. São elas que serão ministros da reconciliação. Então aquilo que Deus poderia ter feito com perfeição e num piscar de olhos, Ele preferiu fazer com você. Você mesmo, levando o evangelho, cometendo terríveis pecados, os vizinhos sabendo o que é que você faz, o nome de Deus sendo blasfemado por sua causa, desse jeito aí, no linguajar bem nordestino, nesses trancos e barrancos aí. Foi assim que Deus escolheu. Nós representamos a santidade de Deus aqui na terra, irmãos. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são o quê? Membros de Cristo. Paulo escreveu 4 cartas para essa igreja. Essa aqui, que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade é 2 Coríntios. Essa carta, Paulo está respondendo a umas perguntas que a igreja de Corinto fez a ele. E uma delas era o seguinte: Paulo, é o seguinte, os jovens aqui, o negócio deles, Paulo, é imoralidade, é sexo fora do casamento, à torta e à direita, Paulo. E aí, Paulo? Aí o que é que Paulo fala? Para poder conter os impulsos carnais desses cristãos que são templos do Espírito Santo. Olha o que é que Paulo faz. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, fugir da imoralidade. Aí Paulo escreve a carta, dizendo: meu filho, é o seguinte, se você é membro do corpo de Cristo, você tem coragem de pegar os membros do corpo de Cristo e praticar uma torpeza e uma imoralidade dessas, meu filho? O que significa ser membros do corpo de Cristo? Significa, meu querido, que você tem que tomar conta da sua boca. O seu corpo é membro do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo habita em você. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com sua língua, cuidado com sua mão, cuidado com tudo que pertence ao seu corpo. Você tem coragem de pegar os membros do corpo de Cristo e se entregar à imoralidade? Aí alguém pode dizer: tenho. Então essa coragem, meu irmão, não é uma coragem de um santo, é uma coragem de um demônio. Analise sua vida e veja se de fato você realmente é membro do corpo de Cristo, porque com uma advertência dessa, meu irmão, misericórdia. Se isso não consegue conter a sua vida de pecado, eu não sei o que é que vai conter, não. Nós somos membros do corpo de Cristo, irmãos. E a segunda verdade que eu gostaria que vocês levassem para casa, para a gente terminar,
é o seguinte. Abram aí e deixam aberto em 2 Coríntios capítulo 8. E eu vou finalizar agora. 2 Coríntios capítulo 8. O que é que significa ser membro do corpo de Cristo? Significa que representamos a santidade de Deus aqui na terra, como também significa que Deus, Ele age através da igreja. Eu aqui vou fazer uma observação. Deus é soberano, não necessita e não precisa da igreja para agir. Graças a Deus por isso. Deus não precisa da igreja para agir. Deus pode agir sem a igreja. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que por vocês serem membros do corpo de Cristo, Deus age aqui na terra através de vocês. E preste atenção no que eu vou dizer aqui em nome de Jesus. Em um período de pandemia como esse que nós estamos vivendo, o que eu mais vejo são dois tipos de sentimentos que surgem no coração dos cristãos. Um sentimento, eu vou chamar de sentimento de saudosismo. Em um momento de pandemia como esse, se apresenta diante de nossos olhos textos do Antigo Testamento, onde a gente vê a manifestação sobrenatural e poderosa de Deus na história da redenção. Textos como Deus tirando água da rocha, passagens como Deus agindo poderosamente, sobrenaturalmente, transformando águas amargas em águas doces. Penso aqui em Elias visitando a viúva de Serepta, todo mundo passando fome, mas aquela viúva não faltava azeite na botija. Em um momento de pandemia como esse, textos como esse se apresentam diante de nós. Aí bate em nosso coração um sentimento de saudosismo, do tipo, como eu gostaria que Deus fizesse alguma coisa. Por que Deus não acaba com a pandemia? Por que Deus não dá um fim nisso tudo? Não poderia aquele que tirou a água da rocha resolver todos os nossos problemas? Aquele Deus que fez com que o azeite não faltasse na botija daquela viúva, não poderia, como um passe de mágica, quando vê lá o feijãozinho lá na minha estante, no meu armário, faltar, esse Deus não multiplicar? As orações que a gente faz é essa: intervenha, ó Deus, faça um milagre, cura. E quais são os textos que se apresentam para nós? Esses. Esse é um tipo de sentimento que eu estou vendo muito nesse período de pandemia. O outro sentimento é um sentimento de frustração. Agora é um outro grupo. É o grupo que não vê o milagre, é o grupo que esperou demais o milagre não aconteceu, ele ficou aflito, desanimado, abandonou a igreja. Tem crente já que diz, olha, Deus não existe não. Está aí uma prova clara que Deus não existe. O Covid-19 é essa prova clara. Cristãos decepcionados com Deus e dizendo, não há Deus. São esses dois grupos que se apresentam. Um espera um milagre, o outro cansou do milagre e diz, não há Deus. E eu disse para vocês que nós estamos vivendo a melhor fase da comunhão entre Deus e o seu povo. Melhor do que isso, irmão, só um novo céu e uma nova terra. O melhor período da comunhão entre Deus e o seu povo é agora. E como é que a gente vai lidar com a pandemia? Como é que a gente vai lidar com essa aflição, essa angústia que já demora anos, 2 anos? 2 Coríntios capítulo 8. Irmãos, esse texto aqui esse texto é pesado.
Esse texto aqui, ele trava na garganta. É difícil até de ler um texto desse. Eu me sinto que nem Moisés entrando em Terra Santa, porque esse nível aqui de espiritualidade é muito grande. Também, irmãos, 2 Coríntios 8:1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita provação, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitas súplicas. A NVI, se não me falha a memória, diz assim: Paulo, em nome de Jesus, não nos prive dessa graça. Que graça? De participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e que nos levou a recomendar a Tito, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como é que a gente vai passar pela pandemia, irmãos? Simples. Ou você fica orando a Deus para que Deus faça um milagre, ou então, meu querido, você tem que se conscientizar que você quer um milagre. Em vez de você ficar somente pedindo que Deus faça alguma coisa, Paulo está dizendo: faça você alguma coisa. Aqui nós temos igrejas pobres que não tinham condições de se sustentar, e que pediram a Paulo que Paulo fossem até a igreja deles e recebesse a sua oferta, o seu dinheiro. E Paulo diz: não, mas vocês não têm o que sustentar. Mas Paulo, não nos prive de sua graça, não nos prive dessa graça maravilhosa. Eu não tenho, mas o pouco que eu tenho, eu vou compartilhar com o irmão. E eu digo e reitero: o Deus que tirava a água da rocha, e que fazia, e que transformava águas amargas em águas doces, Ele hoje, nos últimos dias, Ele está fazendo, na minha opinião, um milagre muito maior. Ele está tirando dinheiro de bolso de crente avarento, arrogante e amante de si mesmo. Deus está levando pessoas cristãs, amantes de si mesmo, egoístas, duros de coração, a ser generosos com outros. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão conscientes de que são o corpo de Cristo. Em vez de estar orando a Deus pelo milagre, seja um milagre. Seja um milagre. E eu vou trazer um outro apóstolo aqui. Apóstolo não, né? O irmão do Senhor, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas não tem obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se você vê um irmão ou uma irmã passando necessidade, precisando de roupa e de alimento cotidiano, o que é que você faz com esse irmão, irmão? Irmão, eu estou orando por você. Amém, irmãos, é muito bom.
É muito bom. A Bíblia manda mesmo orar. A Bíblia manda mesmo orar, interceder. Mas você é corpo de Cristo. Você ora pedindo um milagre, mas se você tiver condição, faça você mesmo um milagre. Olha o que Tiago diz: se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de um alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, irmão, eu estou orando por você, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo. Qual o proveito disso, irmãos? Qual o proveito disso? A gente não precisa ficar só orando, pedindo a Deus o milagre. O Novo Testamento diz que quando a igreja fez, Deus o fez. Quando a igreja abraçou, Deus o abraçou. Somos o corpo de Cristo. Deus está agindo hoje, irmãos, por vocês. Deus está tirando dinheiro de corações de homens avarentos. Isso é um milagre. Gente amante de si mesmo, um outro milagre. Deus está levando cristãos egoístas a amarem uns aos outros. É dessa forma que a gente vai passar pela pandemia. Não é esperando auxílio do governo, não é esperando os políticos fazerem alguma coisa. Em um momento de fome, os cristãos depositavam nos pés dos apóstolos as suas vendas, os seus bens, os seus dinheiros, e diz: está aqui, apóstolos, distribua entre o povo de Deus. E sabe o que eu acho interessante? É que nenhum pentecostal traz essa passagem para o dia de hoje. As línguas traz, as profecias traz, receber anjo em casa todo mundo traz, mas colocar o dinheiro nas mãos ou nos pés do conselho da igreja, para que o conselho da igreja distribua entre os irmãos mais desfavorecidos, a gente tem problema com isso, né? A gente, talvez isso aí seja cultural. As línguas não é para hoje, mas isso aí é cultural. Pode ver lá, vai analisar o grego, que a gente vai ver que isso é cultural. Mas não, irmãos, isso é para hoje. Nós somos o corpo de Cristo. Como é que a gente vai passar por essa tribulação, por essa pandemia? A palavra de Deus diz: se conscientizando de que nós somos o representante de Deus aqui na terra. É você que vai abençoar o irmão, é você que vai encher a despensa do irmão, é você que vai auxiliar o irmão, porque a palavra de Deus diz que se a gente não consegue fazer isso, nem por os da nossa própria casa, aí João diz: se a gente não consegue amar o nosso irmão, que a gente vê e que está aqui do nosso lado, que é membro do corpo de Cristo, tal como eu e você, como é que eu vou acreditar que você ama Deus, se você nunca viu Deus? Que Deus nos abençoe.